a contemporânea desvirtuação do trabalho, o lucro excessivo e aos juros compostos, diz Frederico de Castro. Este é o tema que vamos estudar hoje. A legislação atual do Fundo Iluminista cria ficções incapazes de se sustentar na realidade. Bem, a análise que faremos aqui poderá ser, a princípio, um pouco enfadonha para boa parte do público leigo que acompanha os nossos estudos. Entretanto, em função de sua importância para o bem comum, não podemos nos conceder passar nossos estudos em abordar o tema. De maneira que só nós que podemos, digamos assim, que resta mesmo encorajar ao estudo e contar com a paciência dos ouvintes, Pode ser que alguém um pouco apressadamente sustente que o tema seja pouco relevante para a doutrina católica e para os temas sociopolíticos de uma forma geral. Mas será seguramente um engano. As relações sociopolíticas que envolvem o trabalho têm a sua fonte diretamente na lei divina e no Decálogo, precisamente nos 7º e 10º mandamentos. Não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Pois bem, o atual direito trabalhista é uma sistematização jurídica que foi criada e difundida como uma consequência do industrialismo e das disputas políticas ideológicas que marcaram o início da era moderna, que seria o capitalismo versus o socialismo, Mas é preciso que se diga, que tais disputas não assumem um verdadeiro e essencial antagonismo, porque, muito pelo contrário, já tem sua raiz comum no iluminismo renascentista, estando via de consequência formulada sob a forma do pensamento sintético, ou seja, tese mais antitese e síntese, capitalismo mais socialismo e social-democracia, resultado de globalização. A quimera liberal comunista e o falso antagonismo, porque nesses termos essas não irão guardar maiores contrastes. No que diz respeito à ética dos costumes, ou qualquer circunstâncias atreladas a preceitos morais e ficarão aí simplesmente restritas a aspectos formais. O modus operandi, atrelados materialmente ao próprio pensamento iluminista, sobretudo no que tocar a, digamos assim, a instrumentalização do direito de propriedade na economia. Entender esse aspecto do contexto político-jurídico do período mencionado é, portanto, um requisito importantíssimo para a compreensão do que se convencionou chamar justo-trabalhismo. Pois é, nessa conjuntura político-jurídico
que a moderna relação jurídica de emprego, na qual se fundamenta todo esse sistema, irá ser pela primeira vez totalmente difundida e amadurecida ao redor do globo. Será, pois, necessário verificar a natureza de tal relação jurídica, bem como a sua integração com o atual sistema jurídico, político e econômico. Por ser assim, conceitua-se que, academicamente, que o direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas aplicáveis à relação jurídica do emprego, cuja natureza é entendida como contratual, como revela a sua origem romana no chamado locatio conductio operarum, locação de mão de obra. Assim, de tal modo que a relação jurídica é formalizada por um instrumento contratual, é costumeiramente chamado de contrato de trabalho. Cuida-se aqui, portanto, de toda uma sistematização jurídica integralmente dedicada a uma única relação de direito privado, sendo e seguramente o primeiro exemplo de dirigismo contratual que surgiu na história. Mas o que realmente caracteriza e como funciona essa relação jurídica de emprego? Esta é a pergunta. Para se responder a essa pergunta, será preciso fazer uma análise dos sujeitos contratuais e também de seu objeto. E logo, em um primeiro momento, entende-se ao fato de que o Brasil, diríamos que no Brasil os conceitos de empregador e empregado são estritamente legais e, não obstante, em nada se descuidam de ser iluministas. Em essência, visto que são notadamente marcados pela modificação do conceito clássico de serviço, sobretudo pela inserção conceitual do que a doutrina costuma chamar de caráter forfetário, de atividade do emprego. Explica-se para que o vínculo jurídico empregatício exista e é preciso que o tomador do serviço, ou seja, o empregador, assuma integralmente o risco da atividade econômica. Pois, o contrário, o contrato não poderá ser caracterizado como contrato de trabalho, mas sim qualquer outra espécie, E por ser exatamente assim, as forças político-ideológicas da atualidade executam suas ações em função dessa essencial característica. Ou seja, o capitalista o faz para justificar a extensão de seus lucros, enquanto que o socialista para justificar a abolição, ou pelo menos a mitigação do direito de propriedade, Logo, seja como for, há de se preparar com o mesmíssimo atributo jurídico. Servirá como base de defesa tanto de uma posição quanto da outra, o que revela não apenas o erro de ambos os postulados, mas igualmente a origem comum do problema. Bem, portanto, a característica forfetária, longe de ser fática, como se deseja fazer crer a academia contemporânea, é com efeito uma simples fictio juris, que deriva da adulteração conceitual
e doutrinária de ideias inerentes à própria relação jurídica, em comento, né? Tais como trabalho, serviço e economia. Dito isso, vejamos tais conceitos. A começar pela noção da economia, relembrando que o contrato de trabalho, como todo e qualquer espécie contratual, se presta sobretudo a instrumentalizar o direito de propriedade e via de consequência. Se presta a servir de força motriz da economia como principal instrumento de circulação das riquezas, que fazem as leis onde somente o dinheiro reina. Pois bem, Santo Tomás de Aquino, na obra Comentário à Política de Aristóteles, ensina que há uma diferença entre a arte de adquirir dinheiro e a administração econômica. Economia. Ensina o doutor Angélico que a arte de adquirir dinheiro está a serviço da administração econômica, da mesma forma como a arte de construir navios está ordenada à arte de comandá-los, ou seja, a arte de navegar. Uma é subalternada, a outra na exata medida em que a causa eficiente é subordinada à causa final. Vejamos, diz Santo Tomás, a arte produtiva serve sempre à arte que se dirige ao uso do que se produziu. Logo se adquire dinheiro para que se possa dirigir o seu uso a este ou aqueles bens. O que nos traz uma nova indagação. O uso do que se adquiriu poderá ser dito bom ou mal? A resposta à pergunta é positiva. Pois há um bom e um mau uso do que se adquire. Com efeito, o objeto próprio da economia é administrar o que se adquiriu em vista do bem comum. E aqui, propriamente, ele se confunde neste âmbito com o objeto da política na proporção em que tais bens adquiridos constituírem o patrimônio público. Portanto, da mesma forma que não se constrói um navio para o naufrágio, se esse patrimônio público não for, pelo menos no que houver de fundamental ao bem comum, compartilhado pelo conjunto dos cidadãos, haverá certamente uma disseção política pelo simples fato de que a justiça não graça, onde o que é fundamental permanece na posse de poucos. E nesse sentido, permanece com a ideia de se fazer da economia o fundamento de tudo, quando realmente importa, prevaleceu e foi colocada em prática na síntese globalizada do tempo em que vivemos. Hoje, portanto, vive-se somente a arte de multiplicar a grana, né? Como se diz. E a economia virou uma coadjuvante praticamente inexpressiva. Pois bem, essa ars pecuniativa tem como pressuposto o trabalho, obra humana, seja pela forma direta
ou indireta. É preciso trabalhar para haver fruição de bens, apesar do fato de até ser possível encontrar-se graciosamente digamos, uma infinidade de insumos na natureza, pois estes por si próprios não satisfazem completamente as diversas necessidades e desejos do homem. Mas ainda realmente, o que é esse trabalho? Bem, pode-se dizer que o homem em sua vida possui 3 aspectos da sua existência: o ser, o fazer e o ter. O trabalho humano é intuitivo, é da ordem do fazer. E com isso não se está apenas mencionando o sentido mais usual da palavra trabalho, qual seja a de ser ofício ou profissão, mas sim a ação específica do homem em ser capaz de transformar e descobrir. Aliás, com esse vocábulo se quer dizer ainda mais. Se diz da capacidade criativa para transformar e realizar coisas e bens, pensamentos em ideias. Mas ainda disse da criatividade, que se configura em arte e ciência, que por sua vez possibilitam a expressão criativa por meio da realização de obras que, conforme a graduação de sua utilidade, serão mais ou menos apetecíveis, né? Ou por necessidade ou por desejo. Donde finalmente passarão a ordem do ter e se converterão em objeto da ars pecuniativa e da economia. O trabalho é, pois, uma ação, uma produção, e como toda e qualquer ação consistente, será dirigida a um determinado fim. Todo trabalho possui um fim. E que fim é esse? O fim do trabalho é sanar a imoderação dos apetites expressivos do homem, que são os deleites com o desejo da glória. Desejo de conhecer e desejo de se exteriorizar por gestos ou aparência, ajudando a desenvolver virtudes e potências que a esses mais diretamente se contrapõem, né? Tais como a humildade, a modéstia, até poderíamos dizer, estudiosidade e a boa educação. Ao contrário do animal, que permanece sempre o mesmo em essência, o homem tem potência para ficar melhor, mas principalmente quando trabalha. É certo, portanto, que sem o trabalho o homem dificilmente se desenvolve, e isto está demonstrando muito claramente na Sagrada Escritura. A seguir disse ao homem: porque ouviste as palavras de tua mulher e comeste o fruto da árvore, a respeito do qual eu te havia ordenado. Nunca deveis comer o fruto desta árvore maldita, seja a terra por tua causa, e dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho.
em todos os dias de tua vida. Produzir-te-á espinhos e abrolhos, e comerás as ervas dos campos. Comerás o pão com o suor do seu rosto, até que voltes à terra de onde fostes tirado. Porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. Isso está no Gênesis 3, 17 e 19. Fica evidente, então, que o trabalho é uma sentença imposta a todos os homens. Contudo, como Deus fez cada homem livre, muitos são os que impõem aos outros um trabalho injusto, em favor de si mesmo, ou então retiram de uma forma ou de outra os frutos do trabalho alheio. Ou ainda, por fim, acabam atribuindo ao trabalho uma característica de ato como fim em si mesmo e via de consequência, destituído de qualquer responsabilidade. O trabalho, então, é uma circunstância imperativa a qual Deus sentenciou o homem decaído em razão das contingências que o pecado implicou nesse sentido. O trabalho para o homem é ao mesmo tempo uma pena, uma graça, porque Deus não quer senão o bem e a salvação do homem. É justiça, misericórdia e graça a um só tempo. Isso posto, os que evitam a justiça e buscam somente a graça oriunda do trabalho, seja por si próprios ou explorando o trabalho alheio, cedo ou tarde, inevitavelmente deverão suportar a justiça da sentença divina, explícita, se que com uma parafrase de um anglicismo muito apropriado como definição no Pai no Gai. Assim sendo, o mundo do trabalho é o mundo das descobertas, das transformações e realizações do homem na medida de suas próprias limitações. Aliás, é bom que se diga que apenas Deus cria propriamente, ou seja, apenas Ele faz surgir do nada. O homem apenas recria, transforma ou descobre a obra de Deus, e mesmo assim, uma maneira muitíssimo limitada. Portanto, o trabalho tem essa natureza sentencial que é um só tempo. Genérica, né? Imposta a toda a humanidade. É personalíssima, especialmente carreada e mensurada a cada alma vivente. Bem, como a um só tempo penitencial, representando um castigo ou modificação, graciosa dignificando e enobrecendo o homem. Com efeito, o bom trabalhador, obreiro, empregado ou patrão, senhor ou servo, sabe que de Deus tudo dependemos e a Deus tudo devemos. Ocorre que o mundo não pensa dessa forma. Ele está sempre a negar essa natureza sentencial. Ora, recusando a seu caráter genérico,
ora recusando seu caráter personalíssimo, ora recusando seu caráter penitencial, ora recusando seu caráter gracioso. Diz, pois, a academia contemporânea, bem como as correspondentes legislações, que o empregado vende, aluga ou empenha sua força produtiva, o seu trabalho, para o empregador, e que por esta razão a sua atividade deve ser considerada forfetária, ao passo que a do empregador é arriscada. Mas o que significa realmente dizer uma coisa dessas? Em pouquíssimas palavras, significa recusar que o homem esteja sentenciado ao trabalho, posto que apenas pode ser vendido, alugado ou empenhado, o que é próprio. Trata-se, portanto, de uma grande revolta contra Deus. É mais precisamente um dos frutos da audaciosa revolta do iluminismo renascentista contra Deus. As consequências dessa forma de pensar, no que toca especificamente ao trabalho humano, é a um só tempo a formação de dissensões na economia, na hipertrofia da ars pecuniativa, ou dito de outro modo, insuflemento da cobiça e do desespero. Mas haverá ainda quem diga: isso bem pode ser verdade, mas não há uma saída. Não, essa assertiva não é verdadeira. No passado já houve outras formas de se estabelecer as relações jurídicas provenientes do trabalho. E além do mais, frisamos que, na medida em que a natureza forfetária arriscada da relação jurídica de emprego ocorre em função de um facto juris, ficção jurídica, né? Ela pode ser modificada. Além do mais, se os efeitos jurídicos de uma ficção legal não alcançarem o bem comum, então a conclusão lógica a que se pode chegar é a de que a norma em questão está a desafiar o direito natural. Ora, no mundo sempre houve e haverá trabalho a rigor. A relação jurídica de emprego é algo bastante moderno. Com efeito, afora as formas corrompidas de trabalho, tais como a escravidão ou diversas circunstâncias de maus tratos, a elas semelhadas. Na antiguidade, ao trabalho simplesmente se lhe dava o nome competente, trabalho, ou então obra, ou serviço. É justamente daí que se extraem os designativos trabalhador, obreiro, servo ou servidor. No pensamento dos iluministas, entretanto, eminentemente rebelde, se quis difamar e caluniar tudo quanto fosse medieval ou estivesse conectado à doutrina da Santa Igreja, e comparou as relações do, digamos, de senhorio e vassalagem, vassalo, servo, servidor. A escravidão, o que é uma afrontosa mentira, além de uma terrível injustiça. Evidentemente não se está a propugnar qualquer neomedievalismo ou coisa que o valha.
mas sim o aproveitamento de sua essência principiológica, que é a bem da verdade. Sempre esteve fundamentada nos ensinamentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, prestar um serviço no plano fático não tem nada que ver com a venda ou aluguel ou empenho da força produtiva criativa do homem. Entendemos para o fato de que fazer essa distinção não é uma inutilidade prática, como podem pensar algumas pessoas, mas é algo bastante relevante. Vejamos, nos artigos 2º e 3º da CLT, artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite e assalaria e dirige as prestações pessoal do serviço. No artigo 3º, considera-se o empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Chama-se atenção para o fato de haver um desvirtuamento do conceito de serviço, com o mau uso da técnica legislativa utilizada, o que acrescentou os elementos risco da atividade econômica e dependência, deixando o vocábulo serviço com conceito jurídico indeterminado ou aberto, como preferem alguns juristas. Por sua vez, o senso comum contido no vocábulo serviço, segundo o próprio dicionário da língua portuguesa, traz uma incongruência com as conceituações legais, a saber, ato ou efeito de servir, segundo o Estado, o emprego ou ocupação de quem é servo, criado ou doméstico. Terceiro, estado de quem trabalha por salário. Quarto, exercício de função. Trabalho do que serve. E outros significados, fora do contexto de um verbete enorme, etc. Estar a serviço de prestar serviço. Em segundo, prestar serviço é ser servo ou criado. Terceiro, ajudar, auxiliar, ser útil, servidor. Benfazejo, outros significados fora do contexto, é um verbete enorme, etc. Há no iluminismo uma inversão da lógica comum que faz propagar a ideia de que a economia de consumo, assentada na usura, é o fundamento de tudo quanto realmente importa. Portanto, há de se reparar a inversão lógica sobre a qual ficou submetido o senso comum. A doutrina iluminista, por meio de uma imposição legal, ou seja, segundo a lógica comum, que é ditada inicialmente pelo próprio significado das palavras. Quem se encontra em estado de dependência nas tarefas do trabalho é o tomador do serviço, quer dizer, o empregador, que necessita de um ou mais auxiliares, de ajudantes para conseguir ou facilitar a execução do seu empreendimento. Ao passo que, segundo a lógica iluminista,
que vigora apenas por força de lei, quem se encontra sob dependência é justamente aquele que fornece o auxílio. Ora, até seria possível identificar-se uma dupla dependência em alguma medida, já que uma obra, não raras vezes, somente se conclui pela intervenção de ambas as partes envolvidas, empreendedor e ajudante. Mas, entretanto, maior parte das vezes, o empreendimento, se não for público, muito pouco ou mesmo nada, interessa ou satisfaz ao ajudante. De tal forma que é um imperativo de justiça que ele seja recompensado pelo auxílio prestado, o que novamente reforça o caráter de dependência que o empreendedor tem em relação aos ajudantes. Não obstante, apesar do fato de que a dependência seja realmente uma característica mais presente no tomador, e não do ajudante, como se estabelece na ficção legal, não significará dizer que ambos deverão manter necessariamente uma simples relação de coordenação ou de autonomia. Dado que o interesse praticamente exclusivo no empreendimento pertence ao tomador, é lógico, que lhe deverá competir o dever de comando. Portanto, ele será hierarquicamente superior. Sob o ponto de vista jurídico, o que implica dizer que o servidor serve ao tomador, é servo deste. E nesse caso há uma espécie, embora bastante tenue, na contemporânea relação de emprego de penitência, cabível à relação jurídica que envolve o princípio justnaturalista da proteção, serviço ou graça. Serviço, sendo possível ao tomador assumir uma posição de senhorio. O homem cria sociedades para o serviço, pois é justamente essa a forma mais apropriada de se trabalhar com o máximo de ordem e eficiência necessários. Como melhor explicação, servir é inerente à natureza do homem. O homem cria sociedades para o serviço, pois é justamente essa a forma mais apropriada de se trabalhar com o máximo de ordem e eficiência necessários. Prova disso são os grandes empreendimentos que não poderiam ser realizados sem as relações jurídicas de tanto trabalho fossem todas de pura coordenação. Alguém precisa mandar. Entretanto, como se viu por causa do pecado, o trabalho do homem na terra será sempre penoso. Logo ao contrário do proclamado pela modernidade, né? A servidão não é algo ruim, ou sequer semelhante à escravidão, pois ela é ordeira e boa. Frisamos que foram as ideologias modernas e rebeldes que cuidaram de denigrir o serviço, equiparando-o ou dizendo semelhante à escravidão. Logo nessa medida, uma vez celebrado um contrato para o trabalho, o tomador haverá de assumir uma função senhorial ou patronal, como se queira, né? Conceitua-se, portanto, o senhorio como direito subjetivo de servir-se de algo, sujeito ou objeto, pessoa ou bem. Com efeito, não é sem razão que chamamos a Deus Senhor,
e a sua Santíssima Mãe Senhora. Lembramos-nos que a Deus devemos, embora Ele não necessite toda a honra, glória e amor, e assim o é por pura justiça dos méritos dele e em favor do nosso maior bem, a felicidade. Ele é o Criador. Ele tem, portanto, a faculdade de servir-se de suas criaturas, e na exata medida em que ele é o sumo bem, o seu domínio se exerce justamente em nosso próprio favor e para nossa maior felicidade. Logo é muitíssimo recomendável, pela prudência e pela caridade, dentre todos os outros motivos, servir a Ele. Portanto, a semelhança dos seres que têm seu melhor uso e fruição, conforme se lhes entenda a finalidade para a qual foram feitos, assim acontece em relação ao humano, que criatura de Deus tem por finalidade servi-lo, honrando-lhe, glorificando-lhe e amando-lhe em todas as atividades que lhe forem postas na vida. Explicado isso, chegamos ao ponto que podemos dizer, concluirmos sobre o senhorio de um homem sobre o outro, que ao contrário do senhorio de Deus se faz somente por necessidade mútua e por um relativo amor. Chegamos igualmente ao ponto de distinguir a servidão da escravidão. Brevemente, nesta há uma redução de um sujeito de direito em objeto de direitos de uma pessoa e um bem ou coisa. Já naquela a conservação plena do status de sujeito de direitos. Logo, se de um lado o senhorio de Deus é absolutamente gratuito e servi-lo tem como resultado o nosso único e exclusivo bem. De outro lado, em sentido contrário, o senhorio de um homem sobre o outro será oneroso, já que, ao contrário de Deus, o homem tem diversas necessidades que precisam ser satisfeitas. O bem obtido, portanto, embora seja verdadeiro bem, será relativo e repartido. Lembremos-nos também que Deus ainda, que Senhor, se pôs também a serviço do homem, para que esse pudesse se salvar. A maneira que demonstrou, de uma maneira individuosa, que tanto o senhorio quanto o serviço são revestidos de dignidade. Ora, sendo o homem semelhante a Deus, seu senhorio e seu serviço devem ser semelhantes aos de Deus. Há, pois, no senhorio uma espécie de serviço implícito. Note-se que se utilizou o vocabulário semelhante e não igual. Nesse sentido, o senhorio de um homem para com o outro é um direito subjetivo ao serviço desse outro. Tal direito poderá ser oriundo de lei natural ou de um negócio jurídico bilateral. Contrato, digamos. O senhorio que se origina da lei natural é o senhorio por excelência que decorre de um fato pretérito muito maior, capaz de conferir-lhe toda a legitimidade. Trata-se de algo chamado paternidade. No âmbito familiar, os pais são senhores por excelência, ou seja, todo pai, toda mãe é senhor ou senhora. Deus é pai.
Logo, o seu senhorio não é fruto de qualquer espécie de convenção, mas se faz por justo direito. Também de origem legal. É o justnaturalístico, é o senhorio exercido pelo Sumo Pontífice, o Papa, cujo nome traduz sua própria legitimidade. Com efeito, foi nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa quem assim determinou. E via de consequência, o Papa. O nome já o diz. E por assim dizer, o tutor ou pai adotivo da igreja, ele é o pontífice, aquele que faz a ponte entre a igreja e Cristo. Assim, o fato é que todo senhorio ou domínio tem por origem Deus, seja diretamente por direito próprio e potestativo, seja indiretamente por convenção, como nos contratos para o trabalho. Por exemplo, entende-se bem na mesma forma que existem serviços ou bens que somente podem ser fruídos individualmente. Também ao homem somente se faz possível servir com justiça ao Senhor, seu Deus, pois sua natureza do homem, a sua finalidade última é exatamente essa. Não se pode servir a ele e também a um terceiro por ele próprio, ou seja, sem que esse terceiro esteja em nome de Deus, ou que sob essa qualidade o servidor assim o faça. Insiste-se um machado só atende à sua finalidade se for utilizado enquanto tal, e somente é eficaz e pleno quando utilizado por um bom lenhador. Além disso, é impossível, por sua própria natureza, que dois lenhadores se utilizem do mesmo machado ao mesmo tempo. Assim sendo, o senhorio é justificado pela natureza individualizada, ou pelo menos individualizável, da fruição do serviço humano. E suposto somente as coisas e os bens, ao contrário das pessoas, podem ser disponibilizados, vendidos, descartados, alugados e etc. Por isso, todas as vezes que um homem fizer outro homem, ou a si próprio, objeto, estará a um só tempo usurpando e se arrogando de uma dignidade que não lhe pertence, já que a vida humana a Deus pertence e somente a Ele. Ou por Ele se serve plenamente, bem como se negando a servir a Deus, ou seja, é justo servir a um homem como sujeito de direitos, mas nunca como objeto. Por tal razão, defende-se que a inclusão legislativa dos elementos conceituais, riscos da atividade econômica e dependência desvirtuou o senso comum sobre a ideia de serviço e positivou, caracterizando a relação jurídica de emprego sobre uma inversão lógica que tem por consequência a formação de dissensões na ordem econômica e somente podem ser reparadas com a aplicação do princípio justnaturalista,
da proteção. Serviço ou graça e serviço.